Olá, meus irmãos, já estamos aqui ao vivo pelo canal Remanescente, pelo canal Venha o Teu Reino e pelo canal Vozes de Trombeta. Nós conseguimos ver na primeira trombeta uma literalidade ali, até porque quando a gente medita no capítulo 7 ali a respeito dos 144 mil, a gente vê que Deus mostra que esses fatos das trombetas acontecendo só podem acontecer depois do selamento da igreja, depois do selamento do povo de Deus. Então, são algumas coisas que vão acontecer após a igreja estar selada. Tratando assim, é que a gente vai adentrar nesta segunda trombeta. Na primeira trombeta, a gente viu ali que estes sinais e prodígios iriam acontecer nas árvores, iriam acontecer ali na relva verde, né? E isso poderia afetar todo o sistema de plantio e colheita. Isso irá afetar, né? O sistema de plantio e colheita. Agora, na segunda trombeta, a gente já vê o que diz ali. Vou ler para nós ali o versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida e existência no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Como que a gente conseguiria explicar a literalidade desses pontos? Pensando nisso, eu trouxe aqui, convidei o pastor Igor para nos ajudar, porque é um ponto muito complexo. Então, o pastor, eu acredito que pode trazer aí um pouco mais para a gente sobre essa segunda trombeta. Pois é, vamos lá. Quando a gente olha alguns textos, em Apocalipse, por exemplo, vi uma mulher sentada sobre muitas águas. A gente não vai chegar lá no Pacífico e vai ver uma mulher lá sentada. Não, com certeza. No meio do mar, né, em cima de uma besta, literalmente, né? Mas a gente entende que aquilo é uma entidade espiritual que está governando pessoas, sistemas, e que ela existe. Né? Não existe uma mulher literal no sentido de carne e osso sentada, mas existe uma entidade espiritual que está dominando pessoas. Então, quando a gente olha, por exemplo, um anjo tocou a trombeta. O anjo é um ser espiritual, você não consegue ver um anjo. Ainda que a gente entenda também que a igreja é aquele quem toca a trombeta, que é aquele que profetiza como Moisés. Né? Mas você não vai ver um som de uma trombeta, né, tocando ali. Mas você sabe que algo no mundo espiritual ressoou. E esse algo no mundo espiritual ressoando, isso vai gerar consequências literais para a humanidade. Pensando nisso, eu também fui pedir ajuda aos universitários. Eu fui lá para Enoque. Também. Eu fui lá para Enoque, né, para ver o que ele tem para nos dizer a respeito, por exemplo, dessa pedra ardente. Será que, por um acaso, ele fala alguma coisa que pode trazer alguma luz? Eu estou dizendo que o que ele falou tem a ver diretamente com isso, mas pode ser, né? Então eu vou abrir aqui o texto aqui para a gente. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Olha o que Enoque vai dizer no livro de 1 Enoque, no capítulo 21. Né? 1 Enoque, no capítulo 21, vai dizer assim: então eu fiz um circuito para um lugar no qual nada estava completo. E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas do um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. Olha o que ele coloca. Lá também, versículo 3, né? Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente. Então ele viu demônios que tinham o formato de uma montanha ardente. Tá? Eu exclamei: por que espécie de crime eles foram amarradas? E por que foram removidas do seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos, que estava comigo e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que arrasou-as consigo mesmo e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus,
estão aqui amarradas até o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Ou seja, eles vão ficar ali até um determinado momento. Num momento correto, num momento certo, num momento que Deus achar que tem que tirá-las dali, Deus vai tirar, tá? Mas o interessante é que ele vê, né, esse anjo no formato de uma montanha com fogo ardente, que está amarrada no céu, e que no seu devido momento ele seria retirado de lá. E aí ele não dá mais detalhes, e aí acaba a história por ali, né? Então, nesse texto aqui, pelo menos o versículo primeiro, nosso, né, que a gente está estudando aqui agora, o nosso primeiro versículo de estudo, eu entendo que entidades espirituais, seja para bom ou seja para mal, ela pode ter representatividades, seja de árvore, seja de pedra e por aí vai. Eu vi uma pedra que foi retirada sem o auxílio de mãos. Que pedra era essa? Essa pedra era o reino. O que é o reino de Deus? É a igreja, são pessoas. Então ali foi uma pedra tirada no meio de um sistema babilônico nos pés dela, e este reino, que é composto de pessoas, foi simbolizado por uma pedra. Neste caso aqui, esta pedra, ela, ao meu entender, ela representa alguma força negativa que implica em um cataclisma na Terra ao entrar em contato com ela. É dessa forma que eu vejo, né? Então eu observo que essa figura de linguagem, não é nem figura de linguagem, eles viram isso, João também viu. Essa espécie de linguagem, ela não é uma espécie de linguagem estranha no mundo judaico. Quando eles falavam sobre esse tipo de força, seja pedra, seja cavalo, por exemplo, lá dos 4 cavaleiros, né? Tudo isso que são figuras espirituais que representam seres espirituais, seja malignos ou divinos. E nos 4 selos tem 4 cavalos. E esses 4 cavalos, quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, principalmente Zacarias, lá no Zacarias capítulo 1 e no capítulo 6, verso 5, diz que os 4 cavalos são 4 ventos do céu. Ou seja, lá na palavrinha, e é importante nós enfatizarmos isso, que a palavrinha ali, ventos, é ruach, que é espírito, os 4 espíritos. E esses 4 espíritos, são os 4 ventos do céu, agitam o grande mar. É o Senhor agitando as nações da terra, como está escrito em Daniel 7, verso 2, que desse agitar do grande mar surgem os animais ali, Daniel 7. Então é o Senhor realizando uma obra nesta primeira metade da semana, e o Senhor vai usar 2 testemunhas para proclamar a palavra do Senhor, para anunciar arrependimento e realizar sinais e maravilhas com as palavras que elas anunciam. Esses sinais que eles vão anunciar é para provocar o arrependimento nas nações. Por isso que os 4 selos estão associados com 4 trombetas. A gente vê uma similaridade aí dos 4 selos com as 4 trombetas. E quando nós olhamos aí acerca da segunda trombeta, a gente percebe que existe uma consequência pelo fato de muitos não atentarem para a palavra que as 2 testemunhas vão anunciar, como se fossem consequências. Por isso que existem nos 4 selos, principalmente aí no segundo selo, terceiro selo, consequências pelo fato de muitos não receberem a mensagem do Evangelho da Paz. Então nós estamos pavimentando nos episódios anteriores acerca dessas associações, e nós não podemos esquecer isso, essas relações que existem com os 4 selos, os 4 cavalos que apontam para as 4 trombetas aí. Que Deus ele fala, né, na palavra dele?
lá em Deuteronômio capítulo 28, que se a nação ela não ouvir a voz do Senhor, ele vai amaldiçoando a terra, as plantações, a natureza, a doença, vai vir as pestes, vai vir resultado, né, justamente de vamos colocar, né, a apostasia, né, vamos dizer dessa forma. E aí é o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês mais esse texto, que eu quero ler junto com vocês isso daqui. Ok. Vamos lá. Ó. Olha o que diz aí o profeta Amós no capítulo 4. Olha o que ele vai dizer. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que estás no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós e que vos levantarão com ganchos e os vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas uma após outra, e sereis lançadas para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel, né, a casa do Senhor, né, e transgredi a Gigal e multiplicai as transgressões a cada manhã. Você está dizendo que Deus está mandando fazer isso. Isso é o que Deus está dizendo que eles estão fazendo. Né? Trazei os vossos sacrifícios, os vossos dízimos de 3 em 3 dias. E ofereceis sacrifício de louvor do que é levedado. E apregoai as ofertas voluntárias, publicai, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes, ou seja, falta de comida, em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Contudo, não vos converterdes a mim. Ou seja, eu estou apertando o cinto para vocês, estou tirando a comida, e o resultado que é o arrependimento, vocês não estão se arrependendo. Então você veja que Deus, ele não apenas ele usa pregadores para trazer arrependimento, ele usa o desastre natural para trazer o arrependimento. Além disso, retive de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, ainda outra para beberem água. Mas não se saciaram, contudo, não vos convertestes a mim. Você vê que ele está aumentando a praga, ele está aumentando, o negócio está apertando na natureza, porque a forma que Deus usa, e no seu ultimato, para fazer com que o povo se arrependa, é mexendo com a natureza. Por isso que ele vai mexer com a natureza na última semana, Daniel. A pregação foi feita. Agora ele vai trazer, junto com a pregação, os desastres naturais. Isso tem reflexo lá no Egito também. Você vai ver isso nesse próprio texto aqui, ó. Com qual objetivo? Arrependimento. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim. Enviei a peste contra vós à maneira do Egito. Tá vendo aí, ó? Uhum. Então Deus, ele tá fazendo com que as pestes sempre que atacam a natureza, com o propósito de que o coração ele não venha a ser endurecido. Quanto mais ele usa a natureza para poder fazer com que o povo se converta, mais eles estão endurecendo o coração. Isso aconteceu lá no Egito e acontece também em Apocalipse, porque você vai ver ele dizendo: contudo, eles não se arrependeram das suas feitiçarias, das suas idolatrias, né, dos seus assassinos. Eles não se arrependeram. Deus está aumentando a praga, Deus está aumentando as catástrofes naturais, Deus está trazendo doenças para que o povo se arrependa. Contudo, não vos convertestes a mim. E ele traz a maneira do Egito, ou seja, a praga, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, por meio de guerra, e os vossos cavalos deixei levar presos. O mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir a vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim. Já é a 4ª vez que ele faz isso. Já é a 4ª praga. Tá? Subverti alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Está lá em Apocalipse 11, né? A cidade que ele é chamada espiritualmente é o quê? Egito e Sodoma. Não está, né? Apocalipse 11? Sodoma e Egito, né? sim. Uhum. Então, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio. Ou seja, mesmo Deus permitindo que algumas pessoas sobrevivessem, esses que sobreviveram, ó, não vos convertestes a mim. Né? Portanto, assim te farei, ó Israel,
e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para ti. Aí agora vai vir tete a tete. Já que eles não se converteram, agora o próprio Deus, que a gente entende que é o dia do Senhor, o próprio Deus é que vai vir. É o encontro de Deus com os povos, né? Se ele enviando pragas, fome, peste, cataclisma, a maneira do Egito, Sodoma e Gomorra. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Houve lá, fogo e enxofre. Literal. Caiu do céu, né? E mesmo assim eles não se converteram, qual é a última atacada? Vocês vão se encontrar comigo tete a tete. Né? E aí termina assim, ó. Porque eis que aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, que faz das manhãs trevas e pisa os altos da terra. O Senhor, Deus dos exércitos, é o meu nome. Então eu entendo que a natureza é uma outra maneira de Deus também fazer com que o povo venha se arrepender. E quanto mais o povo não se arrepende, maior são os desastres. Você vê que começou, se não me engano, acho que a primeira praga lá, se eu não me engano, acho que foi a do gafanhoto, se eu não me engano, tá? Mas termina no ápice, que é da morte dos primogênitos, e culmina numa outra pior, que é todo o exército mergulhado ali nas águas. E a Bíblia fala que a vinda do Senhor seria como um dilúvio. Sim. Então você veja que o reflexo do que aconteceu no Egito, Deus usa esse mesmo paradigma, esse mesmo modelo para castigar a nação, e usa desse mesmo modelo para castigar, fazer justiça, o juízo dele na última semana de Daniel. Esse ministério das duas testemunhas, eu anotei aqui, que envolve apregoar a palavra de Deus para arrependimento, realizar sinais como consequências de muitos que não vão ouvir a palavra, a mensagem do reino. E também eu percebo aqui que as duas testemunhas vão causar danos a fim de enfraquecer o sistema babilônico. Então eu vejo essa segunda trombeta como algo literal acontecendo para provocar, né, esse colapso nas nações. E esse trabalhar de Deus vai provocar cada vez mais nas nações esse arrependimento em cada um. Percebe-se que lá em Êxodo 12:12, o Senhor diz assim: eu cumprirei juízo contra os deuses do Egito. Então, cada sinal, cada praga derramada sobre o Egito, foram 10 pragas, ali apontam também para juízo do Senhor contra os deuses que manipulavam aquela nação. E da mesma forma, nós realizamos um paralelo para os últimos dias. Esses deuses, ou seja, esse império das trevas, eles se sustentam por muitos desejos carnais. A gente olha aí a ganância, a imoralidade, a soberba, o poder, a fama, e eles usam ferramentas para alimentar a cada um deles. Que ferramentas são essas? Que muitos nas nações idolatram, né? Uma idolatria, a tecnologia e principalmente a ganância pelo dinheiro. Então o mercado financeiro alimenta essas nações e a humanidade vai se tornando cada vez mais entorpecida pelo sistema babilônico. E o Senhor vai provocar um colapso no sistema babilônico, cada vez mais. E a humanidade vai se encontrar num cenário totalmente contrário àquilo que ela vivenciava no seu dia a dia. Isso vai mover, vai provocar nela uma sensação de buscar o Senhor ou, cada vez mais, sofrer os danos em decorrência das trombetas. Então, eu percebo isso. E nós, até trazer um dado aqui, muito importante acerca disso, do tanto que o transporte marítimo mercante, ela é importante para o mercado financeiro. Peguei aqui como fonte a Marinha Mercante Brasileira. Eles mencionam que
90% do transporte mercante ocorrem nas transações internacionais, ou seja, todo o comércio mundial, 90% através do transporte mercante marítimo. Então, olha a importância das navegações para o mercado financeiro. O Senhor vai derramar um dano considerável de derrubar aí 1/3 desse poder todo de manipulação da humanidade que o sistema babilônico está exercendo. Vai virar um colapso, e esse colapso vai gerar cada vez mais na humanidade a importância de alcançar esse arrependimento que o Senhor vai requerer de todos. Até porque são 360 milhões de quilômetros quadrados na superfície marítima. São dezenas e dezenas de milhares de navegações que serão afligidos. É isso. Quando a gente olha todas essas catástrofes acontecendo, por exemplo, da primeira trombeta que atinge as árvores, e depois o da segunda trombeta que atinge o mar, e a gente consegue pegar tudo isso, a humanidade, todo esse sistema que o próprio irmão Ricardo trouxe, vai querer achar o quê? Um culpado. Não tenha dúvida disso. Vai querer achar um culpado. Então a gente está vendo aí que nessa primeira metade da semana, onde as duas testemunhas estão pregando, e o que elas têm o poder, né, nas bocas, né, para proferir, né, toda sorte de pragas, entendeu? E também para transformar em sangue o mar quantas vezes quisesse, né? A gente sabe que pode ser, estão falando aí de alegoria, mas também está falando de pragas, de flagelos. Então o que acontece? Todo o sistema vai querer identificar alguém e culpar alguém por isso. Então não é um absurdo o que a gente está trazendo aqui. Não é um absurdo. Porque essas coisas todas acontecendo, alguém vai ser o culpado. Então, quando chegar aí a solução, entre aspas, qual é a solução que eles vão ter? Um representante único que vai dar fim a todo esse, entre aspas, problema. Quando chegar essa solução, a gente sabe que a metade da semana vai se levantar ali um rei deles para tentar resolver esse problema. Entre aspas. A gente que estuda aqui sobre essa última semana de Daniel, a gente vê sobre essa grande perseguição. Por que estarão sendo perseguidos? Porque essas duas testemunhas, que por intermédio delas, todas essas catástrofes foram ali sendo desenvolvidas sobre a terra, pela ação de Deus. E eu consigo ver isso também lá em Joel 2. Os irmãos que conhecem o texto, em Joel 1 ainda diz assim, no versículo 15: Que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruindo o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. E ali ainda fala sobre gado, ainda fala sobre o fogo consumidor. E no capítulo 2 inicia assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. É um dia de quê? Dia de escuridade e densas trevas, dias de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra como já de poeta, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. Então assim, a gente está vendo que a promessa de Deus é uma terra que vai ser transformada, mas primeiro a terra foi desolada. Então não é um absurdo a gente entender que essas catástrofes estão acontecendo, porque Deus precisa purificar. E estes sinais que estarão acontecendo, das trombetas tocando, primeiramente, serve para despertar as nações, porque vai ser um vale de decisão, onde ali vai estar sendo anunciado primeiramente a mensagem da besta, né, o sinal da besta, e Deus vai estar mostrando, por intermédio da pregação das duas testemunhas, que essa não é a verdade do Evangelho. Então, multidões e multidões estarão postos no vale da decisão, neste ponto. E a gente sabe que as nações, muitos dentre as nações,
irão entrar para esse milênio, não como igreja, mas como nação. Então, eu acredito que essas trombetas, elas vêm, sim, para que possa mostrar que o tempo está próximo. Nós estaremos entrando ali, no caso, na festa das trombetas. Sim. A festa das trombetas, ela tem com que propósito? Preparar o povo para o encontro. Qual encontro? A festa dos tabernáculos. Isso. Então, a festa das trombetas, ela primeiro passa por um processo de anunciação, por isso que a trombeta vai estar anunciando, chamando o povo, para quê? Para se preparar para o arrependimento, porque logo em seguida a festa das trombetas tem a expiação, né? Chama as pessoas para o arrependimento. Só que a pregação do evangelho, nesse momento, ela não vai estar apenas sendo uma pregação única. Os profetas profetizam, né? Deus dá autoridade para os profetas profetizarem. Mas agora, junto com a pregação, vem também o juízo. Então, o juízo, ele também faz parte da pregação, né? O juízo também agora dentro desse contexto, faz parte ali, junto com o evangelho. Por quê? Porque durante 2000 anos, a gente já está pregando a palavra. Com umas coisas erradas aqui, outras ali, isso daí não entrar nesse contexto, mas uma coisa todo mundo ensina: arrependei-vos, né, e crê no Senhor Jesus, né? Então, durante esse período todo, a igreja já vem pregando isso. Nós já vimos pregando isso, né? Só que agora vai ser uma pregação com um evangelho puro, límpido, né? E junto com esse evangelho traz também juízo, né? Porque, querendo ou não, não existe só pessoas que não aceitaram Jesus. Existem ímpios ali. Existem pessoas malignas ali. Sim. E essas pessoas, elas estão tentando formar um sistema para tentar dominar o mundo, né? E oprimir os filhos de Deus, que vão conseguir por um certo momento, na segunda metade da última semana. Então, essas trombetas, elas estão ali para serem tocadas com o objetivo de despertar a igreja, inclusive teroar, né? Ouvir uma voz que está lá em Mateus 25, para despertar a igreja que dorme, para pregar o evangelho eterno para todas as nações, temer ao Senhor, dar glória, né? Para chegar a hora do seu juízo. Isso, Apocalipse 14:6. A trombeta, ela não é só juízo. O juízo faz parte de mais um elemento que a trombeta vem fazendo, né? Que é anunciar o evangelho e anunciar o juízo de Deus. E as nações, as lideranças, já sabem quem é que está causando isso. Quem é que está causando isso é a igreja. Porque nós estamos avisando previamente, ó, se você não se arrepender, vai acontecer isso, isso e isso. Aí, pum, acontece. Ó, se você não se arrepender, vai acontecer isso, isso e isso. E, pum, acontece. A gente tem um mapa, né, ali, tudo na palavra de Deus. A gente sabe as ordens das coisas, né? E as coisas vão acontecendo. Ó, se vocês não se arrependerem, vai vir uma praga aí que vocês vão ficar 5 meses desejando a morte e vocês não vão morrer. E aí acontece, né? Então, eles sabem quem é o culpado de tudo isso daí. Na verdade, o culpado são eles. A gente só está avisando para se arrepender, né? Nós somos aqueles que estamos trazendo uma mensagem do alto, tá? Nesse momento que a gente traz a mensagem do alto, a gente está trazendo juízo como profeta. Você vê que o profeta Amós ali, ele está anunciando as pragas que estão acontecendo. É sempre assim, ele está sendo uma trombeta ali. Né? Está sendo uma trombeta, ó, vocês vão se encontrar com Deus, se arrependam, porque os juízos estão caindo. Trombeta é juízo, né? Os juízos estão caindo aqui e vocês não estão se arrependendo. Então tem a mensagem e tem o castigo. Tem a mensagem e tem o castigo. Por que isso? Porque, veja bem, isso já aconteceu uma vez na história da igreja, lá em Atos. Em Atos você vê, ao mesmo tempo em que os apóstolos estão ensinando a palavra com poder, tem também juízo. Ananias e Safira, Herodes que não deu glória a Deus, né? Anjos aparecendo por ali, dialogando. Você vê isso acontecendo direto em Apocalipse, anjo aparecendo, anjo pregando o evangelho, não que ele prega o evangelho, né? Mas que ele revela a nós o evangelho a ser pregado. Você vê isso lá no deserto. Aonde tem muito poder de Deus, tem juízo. Aonde tem muita glória de Deus, também tem cobrança imediata. E por que essas cobranças são imediatas? Por que esse juízo é imediato? Porque a igreja já está trazendo sobre ela uma glória a qual nem Moisés e nem os apóstolos viveram.
Então, é até uma palavra que eu vi uma vez, assim, que um pastor disse, né? No início de um culto. Eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. A boa é que Jesus está aqui, e a ruim é que Jesus está aqui, né? Então, se você está na santidade, amém. Se você está em pecado, é juízo. Nesse tempo, já era, porque aí não tem só pregação da palavra. Tem pregação, mas tem poder. E aonde tem poder, tem maior cobrança. Jesus disse em Cafarnaum, né? Olha, se Sodoma tivesse operado os sinais que aqui se operam, eles teriam muito se arrependido. No dia do juízo haverá menos julgo para mim do que para vós. Ou seja, eu estou operando sinais e maravilhas como prova de que Deus está comigo e mesmo assim vocês não estão se arrependendo. Não tem chororô, né? A palavra de juízo está decretada para vocês, né? Então a trombeta ela vai ser aplicada junto com os poderes para dar legitimidade à igreja e para que as nações fiquem inexcusáveis diante de Deus. Por isso que é uma palavra que é testemunho para todas as nações. E aí sim virá o fim. As pessoas estão cada vez mais imersas aos intentos do sistema. Usei aqui como exemplo as ferramentas da tecnologia e também com relação ao mercado financeiro, aos desejos carnais, ao dinheiro. Então, esses abalos é para ocasionar esse arrependimento nas nações. E por isso eu fiz um paralelo aqui com relação ao profeta Isaías, capítulo 23, e também Ezequiel, capítulo 27, que fala sobre Tiro e Sidom, onde ali, essa região, era uma região que tinha muita importância com relação ao mercado naquela época e ao transporte da marinha mercante do seu tempo. E ali, todas as nações daquele tempo, daquele período, eles estavam à mercê daquele trabalho mercantil. Então eu vou ler um pouco aqui acerca de Isaías 23, para a gente entender aqui. Assim diz: envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Mais à frente aqui está escrito, no verso 8: quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? E quando a gente compara aqui com Isaías 23, a gente percebe. Isaías 23, verso 16, diz assim, ó. Antes diz assim: Tiro será como a canção de uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta. Entrega ao esquecimento, toca bem, canta e repete a área, para que haja memória de ti. Aí no verso 17: porque será o fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro. Ela tornará a sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. E aí a gente consegue conectar muito bem com Apocalipse 18, que ali fala do juízo contra a grande Babilônia, onde ela vai entorpecer todas as nações da terra, e ali faz alusão aos instrumentos musicais. Porque quando a gente estuda a questão da música, a gente percebe que a música tem uma força dominante de entorpecimento sobre aqueles que ouvem. E da mesma forma, aqui no Apocalipse 18, verso 22 adiante, diz que esse entorpecimento, como música, vai enganar todas as nações da terra. Percebe que existe aí uma atuação do sistema babilônico para alienar todas as nações e para que venha sacudir, né, e tirar o máximo de pessoas dessa alienação do sistema. O Senhor precisa provocar esse abalo no sistema. E por isso que esses sinais eles vão causar danos no sistema. E quando eu falo de danos, é realmente literal. E por isso que os profetas esclarecem acerca disso. Não só o profeta Isaías, mas também o profeta Ezequiel, no capítulo 27. Depois você lê em casa.
que ali fala dos mercadores que fugirão e lamentarão, associando com Apocalipse 18, verso 15. Então, é muito importante a gente usar os profetas para entender o contexto vindouro, porque a gente percebe o propósito do Senhor nesta primeira metade da semana. E aí vem aquela palavra que está em Apocalipse 18: sai dela, povo meu. Por quê? Porque o povo está alienado nesse sistema. E o Senhor vai sacudir o mundo para provocar o arrependimento, de retirar de lá o máximo de almas alienadas do sistema. Amém, amém, meus irmãos. Eu vejo a mesma coisa. A gente não pode tirar o nosso foco dessa solenidade que a gente sabe das últimas 3 festas que estarão iniciando aí com o toque das trombetas, né? Elas serviam, a princípio, para nos levar para um dia específico, era o dia de expiação. Esse dia a gente já sabe que está acontecendo, mas o que está nos apontando, de fato, é para o Yom Kippur, quando o sumo sacerdote sai do lugar santíssimo para o encontro com ali as 12 tribos, que a gente vai ver que é a igreja, né? A representação para a festa dos tabernáculos. Então, como a gente vê ali na citação da muralha de Jericó, que foi tocado 7 vezes aquela trombeta, então os muros vieram ao chão e tivemos ali sim ruínas, tivemos ali catástrofe sobre aquela cidade, tivemos também uma mulher que muitos podem usar também para a igreja protegida, mas também como aquela que protegeu 2 testemunhas, literalmente, sendo protegida por Deus também. Então, você pode pegar essa analogia de vários pontos para conseguir interpretar de que Deus terá os seus escolhidos para pregar o evangelho, Deus terá os seus escolhidos que não aceitarão a marca da besta e entrarão nesse milênio como nações. E Deus já terá os seus escolhidos antes, né? Que serão ali, então, despertados com o toque dessas últimas trombetas. E aí você é que fica no meio dessa escolha hoje para se posicionar como sendo aquele que vai tocar a trombeta, ou talvez como sendo aquele que vai ser despertado, ou aquele que vai ficar dormindo e mesmo assim não vai acordar. O nosso intuito aqui é de gerar em você o arrependimento, para que você volte hoje, já escute ali um sonidinho dessas trombetas. De certa forma, nós estamos aqui tocando trombeta e anunciando a mensagem de Deus. E o nosso intuito é trazer as pessoas para esse arrependimento, para que se preparem hoje, porque a purificação do santuário, ela começa quando nós purificamos o nosso interior. Quando nós purificamos esta morada e entendemos que o Santo Espírito deve habitar dentro de nós. E assim sendo, nos capacitamos, somos selados para esse toque de trombeta. O Evangelho está avançando e nós estamos aqui posicionados como esse santuário que lá antes de tocar as trombetas, as testemunhas estão sendo medidos. Esse é o momento do santuário sendo medido para ver quem está se posicionando diante do altar. Então, o nosso apelo é que você se posicione, exerça o seu direito e a intrepidez que você tem de entrar no lugar santíssimo por intermédio do sangue de Jesus. E exerça hoje, porque Cristo está às portas batendo. Ele quer habitar no seu coração. Se você abrir a porta, ele vai entrar, vai cear com você e vai ser uma maravilha. Lógico, a gente sabe que daqui para a eternidade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Olha aqui, ó, o irmão Klaus, eu sou um dos pastores que o irmão citou aí, que está aprendendo com os irmãos. Eu sou muito grato a Deus por ter conhecido os irmãos. Isso foi através do pastor Pedro. O pastor Pedro de casa está aqui com a gente e com certeza, glórias a Deus. Eu fico muito contente com essa mensagem, pastor, porque o evangelho do reino ele é abrangente, independente de religião. Nós não estamos aqui defendendo placa nenhuma. E pastor é todo aquele que leva a mensagem de Deus. Se estamos disponíveis a aprender e ensinar ao mesmo tempo, chegaremos na verdade absoluta que Deus tem a revelar. Verdade? Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite. Esteja conosco aqui também na próxima semana. Ok? Vai. Tenha uma boa noite. Tchau, queridos. Paz, irmãos.